Diário de intensidades. 13 de maio de 2021. O encontro de hoje muito me agradou. Eu estava um pouco ansioso pelo início das aulas. Acho que por dois motivos: as dinâmicas da Paola, que nos faz movimentar, e a vontade de ler Deleuze, visto que pretendo mobilizar seus textos na dissertação. As dinâmicas de discussão grupal são muito produtivas. Hoje, por exemplo, gostei muito de ouvir os meus colegas de disciplina. Ter acesso direto a outras formas de compreensão é muito rico. Escrever um diário de intensidade será prazeroso, ainda mais que estou lendo Divórcio, um romance que traz excertos de um diário. Falando nele, acho que vou lê-lo, um pouco. Que venham os próximos encontros. 17 de maio de 2021. Terminei de ler os textos da semana. A pergunta que mais faço é: será que fui alfabetizado? 18 de maio de 2021. Eu não consigo pensar em algo para produzir o vídeo. Cadê essa tal de criatividade? 19 de maio de 2021. Consegui pensar em algumas coisas, mas ainda é pouco. Estou tomando tereré com a Amanda e a Dona Maria. Elas me sugeriram falar com a Dona Cida e o seu Zé. Vou ouvi-las. Daqui a pouco vou até a casa deles, que fica a poucos metros daqui. À tarde volto a escrever. Espero trazer novidades. Meu Deus, eles foram ótimos. Eu li o texto do Manuel, apresentei a proposta e eles saíram comigo pelo quintal à procura de desobjetos. Encontramos muitos. A gente tem que ouvir e dar valor aos que são jovens há mais tempo. 22 de maio de 2021. Hoje escrevi um conto curto, baseado em um dos meus pavores. O título dele é Assassino. Sou um assassino, dos mais cruéis, inclusive, daqueles que mata desenfreadamente. 13 minutos atrás eu fiz mais uma vítima. Eu a queimei sem remorso algum. Comecei a matar muito cedo. Hoje, com 25 anos, já fiz 169 vítimas. Não sei explicar em profundidade o porquê não hesito em matar, mas arrisco dizer que é instinto. Vai entender. Até pensei em investigar o motivo de eu ser assim, mas eu sairia preso do divã. Às vezes acho que se eu não matar minhas vítimas, vou ser morto por elas. Nunca vou saber, afinal nenhuma sobreviveu. Espera! Não mexam-se. Avistei mais uma vítima. Morra, aranha desgraçada! 24 de maio de 2021. Há alguns dias comecei a acordar 5h45 para ajudar nas tarefas da chácara. Isso tem me ajudado. São 9h34, já li o texto da semana e decidi escrever o diário de hoje. Achei o texto um pouco mais compreensível. Deleuze e Guattari se mexeram no caixão agora, visto que no volume 1 de Mil Platôs, eles dizem que a ideia não é compreender um livro, mas perguntar com o que ele funciona, abre aspas, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, fecha aspas. Mas a gente anseia pela compreensão. Fugir dela e criar outras maneiras de se relacionar com o texto é um desafio diário. O texto da semana trata do conceito de máquina de guerra. Os autores afirmam que a máquina de guerra é exterior ao Estado. Eu acrescentaria que, mesmo sendo exterior ao Estado, ela circula no interior do Estado. Porém, é necessário que ela esteja atenta para não ser capturada pelo Estado. Eu fiquei na dúvida se ela depende ou não do Estado para sobreviver. Ou seja, existe máquina de guerra na ausência de Estado? 10 de junho de 2021. Hoje não consegui participar da aula. Uma pena, visto que com as discussões eu poderia ampliar minhas concepções sobre o conceito de corpo sem órgãos. Na verdade, corpo sem órgãos é mais uma prática do que um conceito. Cria-se um corpo sem órgãos a partir de práticas de desconstrução do organismo,
Criar um corpo sem órgãos é estar no limite a partir de uma subtração máxima dos órgãos, tomando, contudo, o cuidado necessário para não levar o corpo a falecer. A partir da leitura dos textos e da escuta do podcast, fiquei procurando um exemplo de corpo sem órgãos. Para minha alegria, encontrei um excerto em um romance da Clarice Lispector, chamado Água Viva. A narradora e personagem principal do livro diz, abre aspas, vejo que nunca te disse como escuto música. Apoia de leve a mão na eletrola e a mão vibra, espraiando ondas pelo corpo todo. Assim ouço a eletricidade da vibração, substrato último do domínio da realidade, e o mundo treme nas minhas mãos. Fecha aspas. Encontrei o meu exemplo. 17 de junho de 2021. Eu fui para a aula de hoje marcado pela definição pragmática de corpo do autor de um dos textos, a qual afirma que o corpo é aquele que não aguenta mais, aquele que não se ergue mais, e por uma certa inércia do meu próprio corpo. Mas a aula mudou totalmente o meu estado. As dinâmicas propostas pela convidada fizeram com que eu ficasse íntimo de mim mesmo, fez com que eu e os demais participantes experimentassem uma aula outra, uma aula que colocou em movimento uma resistência à disciplinarização de nossos corpos e instaurou formas singulares de produção. Ao final da aula, eu já estava a um oceano de distância da definição de corpo que eu tinha me identificado anteriormente. Para mim, o corpo passou a ser aquele que aguenta mais, que se ergue, que resiste, que experimenta, que se diverte, que é palco de intensidades. 24 de junho de 2021. Acho que seria interessante aproveitar que já li todos os textos da disciplina para escrever sobre algumas possibilidades suscitadas pelas leituras e discussões que tangenciam a minha pesquisa. Pretendo me debruçar sobre a militância do professor de matemática. Assim, uma primeira possibilidade que percebi seria escrever, na companhia de Deleuze e Guattari, sobre militâncias isomáticas. Uma outra possibilidade seria pensar a militância como uma máquina de guerra. Há ainda uma terceira possibilidade de teorização da militância, a militância enquanto processo de desterritorialização. Foi uma decisão muito sábia ter feito a disciplina. Terminei ela com ótimos encaminhamentos para a escrita da dissertação. O texto do Camilo Riani e Silvio Galo caiu como uma luva, visto que eu, o Thiago Dondo e o Everton Colodetti estamos escrevendo um artigo que é um conto que aborda os conceitos de literatura menor, educação menor e professor militante. Conhecer o conceito de arte menor ajudou muito a ampliar os horizontes sobre a ideia em torno do menor Deleuze Guattariano. Uma pena que não foi possível que o Roger participasse da aula. Acho que a torcida de todos será que ele esteja conosco no próximo encontro. Semana que vem voltarei com mais novidades. 1 de julho de 2021. Hoje foi o último encontro antes das apresentações dos diários de intensidades. Tem sido uma experiência bem gostosa escrever o diário, que é o meu primeiro, inclusive. Esse movimento de exteriorizar com a escrita é bem interessante. Talvez eu dê continuidade mesmo com o encerramento da disciplina. Hoje o Roger pôde participar da aula. Foi um encontro muito rico. Minhas perspectivas se ampliaram. Visto que apresentarei esse diário para a turma, pensei em compartilhar um pequeno trecho sobre a ramificação política das educações matemáticas menores. Conceito este que se relaciona com a discussão da aula de hoje e se encontra em um artigo que escrevi em parceria com o meu orientador. Podemos perceber a ramificação política da educação matemática menor quando, por exemplo, em relação à matemática escolar e ou acadêmica, o professor de matemática militante problematiza suas supostas neutralidades e de seu ensino. Critica a imposição dessas como verdades incontestáveis. Cria possibilidades de aprendizagem em matemáticas não normalizadoras. Ou discute e cria resistência aos mecanismos de exclusão por meio delas.
ou ainda questiona o monopólio universalizante da matemática escolar, que muitas vezes apaga outras formas de matematizar, dentre muitas outras possibilidades. Assim, a educação matemática menor preocupa-se com a esfera política e o professor busca apoiar lutas de grupos oprimidos e excluídos do tecido social. Não fecha os olhos diante das injustiças e combate o discurso apolítico e higienizador que paira os processos educativos. Bom, acho que esse é o último dia de escrita do Diário de Intensidades. Só tenho a agradecer a Paola, a turma e os convidados pelas trocas e afetos. Que a pandemia acabe o mais rápido possível para que os encontros presenciais retornem. Até mais.